Os irmãos podem se assentar. Amém, igreja. Pela manhã estamos estudando o livro dos Salmos e nós vamos então continuar lendo este salmo que estamos lendo desde o início do culto, o Salmo 37, que é um pouco extenso, são 40 versículos, e por isso nós distribuímos a leitura dele ao longo de toda a liturgia, e agora então nós vamos retomar a leitura dele de onde paramos, a partir do versículo 27, Salmo 37, versículo 27. Então continue ouvindo a leitura da palavra de Deus nessa manhã com atenção, e desejoso de obter do Senhor o alimento que a sua alma precisa, e a minha alma precisa, nessa manhã. O versículo 27, então, diz assim: Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aleluia, essa é a palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, este salmo é de uma riqueza tão grande, Senhor, para cada um de nós, e o mero ler as Escrituras, o mero estudar a Tua palavra, já traz consigo consolo, conforto ao coração do necessitado, daquele que anda no deserto dessa vida sedento, buscando onde haja um poço de esperança. E esta palavra não é somente para nós que nos encontramos aqui nesta manhã, a palavra é para o mundo, a palavra é para a sociedade, a palavra é para a cultura. Aonde tem pecador, essa palavra precisa ser proclamada. Senhor, ajuda-nos a não sermos somente receptores dela, mas propagadores da verdade de Deus. Nós queremos fazer isso em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho nessa manhã, tá bom? Vocês vão fazer um desenho de uma situação de paz em casa. Se fosse eu fazendo o desenho, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem desenhar uma rede. Sabe aquela rede que o pessoal balança? Minha esposa ama deitar na rede, tá? Então, desenha a rede, põe você deitado na rede. Aí, para ficar bom, põe uma água de coco bem pertinho da rede, tá? E põe assim umas notas musicais do som de uma música bonita, talvez um passarinho, todo mundo em paz, sem brigar, os brinquedos no lugar, tá? Faz um desenho da sua casa em paz, tá bom? Todo mundo sorrindo. Faz aí, depois vem mostrar para mim. Meus irmãos, eu quero começar meu sermão perguntando aquela pergunta ali para vocês. O que a gente espera do futuro? O que a gente pensa sobre o futuro? Ninguém tem bola de cristal, não é assim que as coisas funcionam, não é por vidência, mas todos nós, sendo seres humanos, a gente tenta imaginar o que vem a acontecer no futuro com base nas tendências que eu estou vendo no presente, né? Por exemplo, o dólar caiu para 4,99 essa semana, as pessoas, ei! Aí vão lá, mexem nos seus investimentos, ou compram dólar. Mas por outro lado também, meus irmãos, quando as coisas não estão bem e não vão bem, a gente tende a ficar muito receoso do que virá
pela frente. Eu não sei aonde você estava no dia 8 de julho de 2014, o dia fatídico, Copa do Mundo no Brasil, semifinal, o Brasil jogando contra a Alemanha. Talvez você foi um daqueles que chegou atrasado na partida, no meio do jogo, sabe? Sorriso no rosto, e aí pessoal, de quanto que a gente está ganhando? Aí todo mundo vira para você com aquela cara de luto, como se você tivesse falado uma impropriedade, uma blasfêmia. Fica quieto, fala, você não sabe o que você está falando. Estava 5-0 no intervalo do jogo. Na verdade, enquanto você estava chegando, alguns estavam se levantando para ir embora. Não é verdade? A vergonha foi tão grande, o próprio Galvão não conseguia mais narrar aquela partida. Estava doendo lá. E na verdade, com 5-0, já no intervalo do jogo, você pensa, eu já sei qual é o final da partida. Eu não preciso, entre aspas, assistir o segundo tempo para continuar com esse vexame, essa vergonha, porque eu já sei que a derrota é nossa. Esse ano, a geração Z não vai ver uma seleção brasileira sendo campeã no seu próprio país, e nem sabemos quando isso vai acontecer. É mais ou menos esse o clima que Davi, agora falando sério, captura, quando ele olha pela perspectiva dos israelitas que estão olhando para a sociedade ao seu redor. Davi era rei de Israel, mas ele também era parte do povo. Como parte do povo, ele enxergava a situação dos inimigos que rodeavam Israel, e ele tenta se colocar, ele escreve um salmo, se colocando no lugar da experiência do israelita comum, que olha para um lado vê filisteu, olha para o outro lado vê jebuseu. Existem outras nações cujos rumores vão chegando de longe, essas potências mundiais que vão se levantando no mundo antigo, não só na Mesopotâmia, mas você olha, depois vai ter o Egito, vai ter a Assíria, vai ter a Babilônia. E você é a pequenina e frágil nação de Israel. E Davi sabe muito bem o que o povo está enxergando quando ele escreve esse Salmo 37, que é classificado de uma forma dupla como um salmo que pertence a mais ou menos 2 gêneros literários. Um, que ele é um salmo de sabedoria. Por incrível que pareça, você percebeu na leitura, esse salmo parece muito com aqueles capítulos lá no livro de Provérbios. Os temas que aqui aparecem seguem muito aquele gênero literário da maneira como Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes, por exemplo. Ele faz diferenciação aqui entre o ímpio e o justo. O salmo inteiro é um contraste entre o jeito dos ímpios de fazerem a coisa, mas como os justos devem viver em contraste com a impiedade ao redor deles. E tanto que ele vai usar então a palavra sabedoria, o versículo 30, dá uma olhada aí. A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo, no coração tem ele a lei do seu Deus. Mas ele não é só um salmo de sabedoria, ele também é um salmo escatológico. O que significa essa palavra? Ele é um salmo que olha para frente, e ele sim projeta o futuro, não com base no que se vê, mas com base no que se não vê. É um salmo que escatologicamente ajuda a gente a saber exatamente o que vem pela frente, por causa de quem me diz o que vai acontecer, e não pela tendência da sociedade e da cultura. É interessante, esse movimento, essa é a forma de se pregar esse salmo. Esse movimento é o que você tem que fazer, você tem que sair da sua vida normal aqui, e enxergar a vida com os olhos de Deus. Então olha o que ele vai fazer. Primeira coisa que ele faz, ele abre o salmo com 2 versículos que dão o tom do que nós estamos vendo. Versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ele chama de ímpios, de malfeitores, de iníquos, esses que aos nossos olhos estão prosperando, tirando vantagem. Ele descreve no Salmo a postura e a atitude desses ímpios. Lembra, na literatura de sabedoria, toda vez que você ouve a palavra ímpio, iníquo, você está descrevendo pessoas que não têm temor do Senhor no coração. Pessoas que vivem as suas vidas seguindo o curso dos seus próprios caminhos, mas ignoram Deus, não estão atentos para a verdade, para a realidade do Senhor. Ele diz, por exemplo, que esses homens agem pela violência, versículo 14, olha aí, os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho.
Ele vai descrever que esses ímpios é o tipo de gente que manipula e arma emboscada para os outros caírem. Olha o versículo 32. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Ele vai descrever que, na verdade, esses homens vivem segundo a altivez do seu próprio coração. São grandiosos demais diante dos seus próprios olhos. Ele chega a comparar com a árvore do Líbano, versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Crianças, vocês já viram o cedro do Líbano? Pois é, uma árvore frondosa. Quando o pessoal vai comprar uma mesa feita de cedro do Líbano, pensa numa mesa cara, tá? Você não sai comprando todo dia. É uma árvore frondosa. Então esses homens pensam de si mesmos que eles são como esses cedros imbatíveis. Meus irmãos, o problema é que só que a gente não percebe só a ameaça desses homens na sociedade. Quando você vê um time aparentemente mais forte do que o seu, será que às vezes você não se pensa, será que eu estou jogando no time errado? Porque literalmente quando ele fala no final do versículo 1, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, é porque muitas vezes nós nos vemos tentados a escolher o estilo de vida deles, porque parece que eles estão se dando bem, estão se dando melhor do que a gente. Meus irmãos, desde o passado o povo de Deus se viu nessa sinuca de bico, nessa situação de serem estrangulados, de serem empurrados contra a parede por povos que parecem sempre mais fortes do que o povo de Deus. Se você fosse um escravo no Egito durante 400 anos, olhando por aquele poder infindável que aparentemente os deuses do Egito conferiam ao faraó e ao seu povo, talvez você pensaria isso, fala assim, que pena que eu nasci escravo hebreu. Talvez se você estivesse no deserto, correndo com os inimigos no seu encalço, com sol na sua cabeça todos os dias, talvez você pensasse, que hora fui eu escolher ser desse povo de Moisés? É possível que se você fosse um Israel exilado dentro da Babilônia, e você olhasse para toda a riqueza e luxúria e sedução dos babilônicos, você pensaria assim, se eu fosse babilônico, se eles deixassem só um pouquinho eu esquecer da minha identidade israelita, eu poderia ir numa boate babilônica, e aí eu aproveitaria as coisas boas da vida. Ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre teve nessa situação de aparente desvantagem. Recentemente eu precisei estudar para uma prova de história e gastei um tempo estudando sobre a situação dos protestantes na Europa, quando a coroa católica, naquele momento, no século XVI, decidiu se levantar frontalmente contra os protestantes. Morreu gente demais. Morreu gente demais. Entre os huguenotes franceses, no dia do massacre de São Bartolomeu, em 1572, só ali foram 30 mil. 30 mil protestantes. Você vai olhando para a história dos Lollardos, dos Valdenses, dos luteranos na Alemanha, dos ingleses na Inglaterra, no período dos puritanos, no século XVII. O mero professar a fé em Cristo era suficiente para ser julgado como crime. Muitos morreram. E são nesses momentos, meus irmãos, talvez nos dias de hoje, quando você vê impérios de iniquidade se levantando frontalmente contra a verdade das Escrituras, o império do Islã. No nosso país a gente vê o império do ecumenismo religioso, que parece tão bonito e democrático e plural, né? Que bonito! Mas nisso tem confusão, tem iniquidade. Conversando com um dos irmãos que estava perguntando para mim sobre qual era o trabalho que o reverendo Luciano fazia lá no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, meu amigo, Rio Grande do Sul, para quem não sabe, você enfrenta o maior grau de espiritismo que tem no Brasil. E macumba, e religiões de matriz africana. E aí você fica se perguntando, será que ainda dá tempo de eu mudar de time? Meus irmãos,
Mesmo que você não pense dessa forma, é possível que de vez em quando o seu coração se veja tentado a ceder à pressão do mundo. Mas Davi, meus irmãos, não é homem para ficar lambendo o cotovelo e se lamentando. Como eu falei alguns anos atrás, se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. Davi não é desses, de ficar de mimimi. A função de Davi, na verdade, é ser profeta na vida de Israel. É de falar não daquilo que o povo está vivendo, mas de garantir aquilo que Deus está prometendo. De novo, o profeta não tem somente a função de descrever o que o povo está vivendo, ele tem a função de garantir aquilo que Deus está prometendo. E ele fala: não tema os malfeitores, não tenha inveja dos iníquos. Por quê? Versículo 2, que caracteriza toda a passagem: porque dentro em breve eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Você vai perceber que nesse salmo inteiro, Davi vai comparar essa alegoria de uma relva que murcha, mas também de uma vegetação que floresce. Davi promete que os dias dos ímpios estão contados. Ele descreve isso em vários momentos ao longo desse salmo. Eu posso simplesmente mencionar algumas coisas para você. Quando ele fala no versículo 9, os malfeitores serão exterminados. Olha o versículo 9, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não achará. Versículo 12, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois ver está se aproximando o seu dia. O salmo inteirinho, do versículo 1 até o versículo 40, ele vai salpicando para a gente essa ideia de que não se preocupe, porque os ímpios mal percebem que o fim deles está próximo. Com que base Davi falava isso? Meus irmãos, Davi, como profeta, ele conhecia a história do povo de Israel. Ele sabia o que Deus sempre fazia, depois de permitir um tempo de aflição na vida do seu povo. Eles foram escravos por 400 anos, é tempo pra caramba. Mas eis que ele suscitou um mediador, um Moisés que não falava muito bem, mas tinha um irmão que ajudava a falar. E que na coragem do Senhor foi ao Egito, em nome de Javé foi ao faraó, e suscitou contra faraó 10 pragas, e assim o povo foi liberto. Deus livrou Israel de cada um dos seus inimigos que os perseguiu no deserto, e Deus guiou esse povo com uma promessa que havia sido dada a Abraão. É muito importante que você entenda isso, que a promessa de vitória era uma promessa de terra. Sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, e eu te levarei para a terra que eu te mostrarei. Era uma promessa da terra. Davi, quando escreve esse salmo, ele já escreve depois do momento em que Josué foi o líder do povo para dentro da terra. Você lembra dessa história? Eu gosto muito. Se você quiser depois aprender um pouco sobre essa história, ouça a nossa série completa no livro de Josué, que a gente fez alguns anos atrás. A história da entrada na terra prometida. Meus irmãos, era uma terra infestada de inimigos. Os inimigos eram grandes e poderosos aos olhos dos israelitas. Era impossível de conseguir. Quando Josué e Caleb voltaram com o relatório dos espias, imagina você coçando a cabeça. O povo de Jericó é um bando de Golias, é tudo gigante. Não tinha Golias ainda, mas era tudo gigante. Mas não temam, o Senhor é conosco, e Ele prometeu nos dar essa terra. E não foi o que aconteceu? O pequenino povo de Israel, sem muita relevância geopolítica no mundo antigo, entra nessa terra e vai eliminando um a um dos seus inimigos. Na força de quem? Na força dos seus cavalos? Na força dos seus cavaleiros? Não, na força do Senhor. O nome Senhor carrega todo esse poder, essa bandeira, que é uma imagem que aparece no Antigo Testamento, a ideia de que o Senhor é a nossa bandeira, é Ele quem luta por nós, Ele quem vai erguido diante de nós. E agora então Davi pega essa ideia de uma conquista de terra que já aconteceu no passado, para prometer que nós também ainda entraremos em outra terra, maior, melhor, futura.
aonde a paz de Deus habitará. A shalom do Senhor. Esse conceito de shalom também é um conceito muito importante, porque quando você lê aqui, justamente nesses textos, a situação de paz que o homem vai alcançar, talvez você fique pensando numa paz muito temporal ali, né? Eu quero paz na minha vida. Às vezes você fala assim, eu só queria um pouquinho de sossego. Às vezes os pais falam isso, né? Eles querem ter paz dos filhos deles. Parem de gritar, eu quero paz. Talvez você quer só um pouquinho de paz. Você sabe quando você dá uma de humilde na presença do Senhor e fala assim, Senhor, eu nunca te pedi nada, mas eu só quero um pouquinho de paz na minha vida, né? Aquele pessoal do trabalho, Senhor, não quero nada, eu só quero um pouquinho de paz. Como se essa pazinha com P minúsculo fosse comparada à pazona com P maiúsculo. Se você está se contentando com um céuzinho na terra, você é muito medíocre. Porque você não sabe o que Deus te prometeu, meu irmão, minha irmã. Você conhece a história da Bíblia e você sabe que Josué falou, e o autor de Hebreus, lá no capítulo 4 de Hebreus, lá na frente, falou assim, aquele descanso do qual Josué prometeu lá atrás, não era aquela terra de Canaã lá não, é uma outra Canaã, maior e melhor. Um descanso verdadeiro, um descanso da iniquidade que é dentro de nós também, esse inimigo que habita dentro de mim. Cada um de nós tem aqui inimigos não só fora de nós, mas temos inimigos dentro de nós. Tem aqui exércitos acampados às vezes de jebuseus, filisteus, que tramam contra a nossa vida todos os dias as concupiscências do pecado. A promessa do Senhor é de nos dar descanso dessa realidade. E meus irmãos, isso não começa lá na frente, é isso que Davi está ensinando para mim e para você. Na verdade, Deus já nos está dando, por meio das suas promessas, o início desse descanso agora. Olha o que ele diz no versículo 3, vamos falar logo dos versículos mais famosos da Bíblia. Olha o versículo 3 e 4, eu quero ler com vocês, podemos ler juntos? Vamos ler o 3, o 4 e o 5 em voz alta, tá bom? 1, 2, 3 e... Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Queridos, quando você conhece quem Deus é e o que Ele prometeu na sua palavra, você pode depositar o crédito da sua confiança no Senhor. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, tá? É o único investimento que te dá retorno 100% garantido, tá? Eu não trabalho com corretora aqui, não sei mexer muito bem com o mercado de finanças, mas esse eu te garanto. Confia no Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Que desejos do coração que são esses? Muitas vezes quando a gente tira o texto de contexto, a gente reduz o Senhor, talvez alguns desejos muito particulares e egoístas que eu tenho, né? Estou pensando em financiar aquele carro, mas eu não sei de onde virar o recurso. Já sei, tive uma ideia. Vou apelar para o Senhor, vou orar para ver se Ele me ajuda a fazer esse financiamento de 5 anos, 60 vezes sem juros. Senhor, eu quero muito casar. Então, esse é o meu desejo, Senhor. Então, hora de orar e jejuar. Aí eu vou lá e ativo o modo crente. E eu uso Deus para me garantir aquele sucesso. É disso que o texto está falando, não é, meus irmãos? Muitas vezes os desejos do meu coração não são os desejos mais puros. Se eu estiver interpretando esse salmo que ele está falando, Deus vai se convergir para você e fazer o que você bem entende fazer com a sua vida, então esse é um salmo egoísta. É um salmo de verdades individuais, que cada um quer seguir o seu caminho. Um israelita quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. Cada um tem a sua verdade individual, e Deus vai lá e apetece as verdades individuais. Não, meus irmãos. Quando você confia no Senhor e conhece as promessas do Senhor, Ele realinha os desejos do seu coração. Você passa a desejar aquilo que Deus diz na palavra que Ele deseja.
Você passa a amar aquilo que Deus promete que é amável, porque infelizmente o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente ama o que é odiável e odeia o que é amável. Aí Deus vai lá e conserta, recostura o nosso coração. Estava conversando com um irmão essa semana, num aconselhamento, e ele falando para mim da alegria que tem sido ler a palavra de Deus como livros contínuos, né? Ele entendeu, ele falou para mim, eu entendi que as cartas têm que ser lidas do início ao fim no atacado, porque é uma carta, né? Eu falei, isso mesmo, você tem que ler. E aí ele começou a perceber como nas cartas de Paulo no Novo Testamento existem citações de promessas do Antigo Testamento que são recuperadas por Paulo muito tempo depois para mostrar que aquelas promessas do Antigo Testamento ainda eram válidas. É assim que se lê a Bíblia, é assim que se lê o Antigo Testamento. É vendo no Antigo Testamento promessas que são cumpridas em Cristo e são apropriadas para a nossa vida agora, e modificam a minha ética e a minha vida agora. Meus irmãos, o meu viver agora, presta atenção, o meu viver agora é um viver concreto que é garantido pelo futuro que eu já tenho. Em outras palavras, eu sei o que o futuro me aguarda, eu sei o que o futuro espera, e isso muda a minha vida agora. O Salmo descreve isso de várias maneiras. Por exemplo, ele fala para você não ficar chateado demais e ansioso demais pela situação dos iníquos. Olha o versículo 7, olha o que ele diz aí: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Às vezes eu e vocês, meus irmãos, gastamos tempo demais em chateação por coisas que você não vai resolver com as suas mãos. Às vezes você acha que você é o rei do mundo, aí você fica lendo notícia e achando que é você que vai resolver os problemas do mundo. Eu tenho uma expressão que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que é assim, é o técnico de sofá. Sabe o que é o técnico de sofá? É a pessoa que senta no sofá, aí ele fica assistindo o jogo, as notícias, e ele fica dando pitaco. Se eu fosse o presidente da Guatemala... Tem gente que é assim, tá? É analista político de tudo. Eu faria tal coisa. Esse Trump, não sei o quê. Aí fica, né? Vai viver tua vida, cara. Descansa no Senhor, em vez de viver na aflição do seu coração. Descansa no Senhor e faz o que o Senhor te ordena, em vez de ficar fazendo o que o Senhor não te ordena. Faz o que o Senhor te ordena. O texto manda a gente viver a nossa vida como quem já tem a herança. Ele fala isso literalmente no versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre, eles não vão ser envergonhados. Então, como quem é assim, quem tem isso, como é que ele vive? Ele descreve aqui, meus irmãos, a partir do versículo 23. Eu quero que você acompanhe a leitura, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O justo é quem? Olha, ele vai escrever versículo 26. Ele é sempre compassivo, ele empresta, a sua descendência será uma bênção. Depois no versículo 28 ele fala: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. Meus irmãos, a Bíblia incentiva você a fazer positivamente aquilo que Deus espera de você. Você descansa no Senhor, mas isso não é passivo, não é ficar de braço cruzado, não, é um descanso ativo. Como é que é possível isso, né? Como é que é possível descansar ativamente? Meus irmãos, descansar ativamente é você... Vou plagiar um amigo meu que pregou, literalmente falou dessa forma. É você gerar esse descanso na vida dos outros. Você trabalha para gerar esse descanso na vida dos outros. O seu amigo, o seu colega está sobrecarregado com o fardo do trabalho dele, das iniquidades. Aí Deus te chama para você gerar descanso na vida dele. Como é que você faz isso? Você trabalha para pegar do descanso que consola o seu coração e joga lá na vida do outro. Você ora pela aflição dele, você se compadece dele, você ajuda ele. Meus irmãos, o maior e mais poderoso trabalho que o povo de Deus pode fazer no Senhor é polinizar descanso.
Infelizmente a gente vive numa sociedade tão ativista que a gente acha que para a gente ter descanso, a gente tem que fazer mais coisas. Mas o reverendo Luiz Felipe, no último sermão dele, ele mencionou que descansar é também abrir mão, não se exasperar, descansar no Senhor, repousar. Meus irmãos, eu particularmente amo o texto de Lucas que fala do encontro de Marta e Maria com Jesus na casa de Marta. Marta está ali muito preocupada em agradar o convidado. Ela é anfitriã, toda mulher tem esse impulso. Viu, mulheres? Eu sei que vocês têm, né? Minha casa, minha louça, o tempo vai ser bom. Aí você está ali, está na cozinha. Né? O pessoal está na sala, Jesus está na sala. Só mais um pouquinho, Senhor. Estou só terminando esse bolinho de fubá. Deixa, lavando a louça, porque o pessoal vai sujando, você vai lavando. O pessoal está lá na sala e aproveitando, e você chateada na cozinha, chateada, porque ninguém vinha te ajudar. Viu, mulheres? Chateada na cozinha, ressentida. Meu marido traz o povo para casa e fica aproveitando, eu fico na cozinha ralando. O coração de Marta era um coração ressentido. Senhor Jesus Cristo, desculpa atrapalhar, eu sei que está bom demais aí, mas manda minha irmã vir me ajudar, que eu estou aqui sozinha. O coração de Marta é preocupado demais em fazer as coisas acontecerem. E Jesus está na sala, falando: Marta, Marta, te preocupas demais com muitas coisas. O mestre está na sala e Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu descansar na palavra de Jesus. Eu e vocês nos dizemos crentes, incapazes muitas vezes de descansar em Jesus. Posso provar isso? Eu quero provar para você. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler a Bíblia sem compromisso com o horário ou com outras preocupações? Inclusive, a melhor forma de fazer isso, eu não sei nem onde é que eu deixei o meu, está ali. Tenho pensado que talvez a única forma de realmente ler a Bíblia sem compromisso, sem preocupações, é pegar o seu celular e... Muito difícil ler a Bíblia descansando e sem preocupações com o seu celular por perto. Muito difícil. Se você não aprende a descansar na lei do Senhor, ela nunca vai estar nos seus lábios. Se você não aprender a descansar na lei do Senhor, ela nunca vai estar no seu coração e na sua mente. Parece difícil demais de superar essas coisas, meus irmãos. A sociedade de impiedade e opressão parece muitas vezes esmagar o coração, e muitas vezes quando a gente vai orar na presença do Senhor, é para falar: Senhor, a verdade é que eu realmente não dou conta. Eu não consigo, Senhor, sozinho ler esse salmo e ver essa beleza toda que o pastor Mateus está falando hoje de manhã, que tem descanso para minha alma aflita, que tem consolo para o meu coração entristecido. E aí ele termina o salmo, meus irmãos, lembrando exatamente quem é o nosso consolo. Versículo 39, acompanhe. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Esses últimos versículos, meus irmãos, eles amarram o que o futuro nos aguarda e reserva para nós. Por um lado, o salmo passa o salmo inteiro projetando o que de fato vai acontecer com os ímpios no dia do juízo. Você sabe o que vai acontecer com eles? O salmo passou o salmo inteiro falando. Eles serão, o reino deles vai cair por terra. O vigor, a altivez, a soberba dos ímpios tem um fim, tem data de validade. A doutrina, e isso que eu vou falar agora não sou eu, tá? Eu diria que todos os teólogos sistemáticos modernos do século XIX e do século XX afirmaram categoricamente que uma das doutrinas mais importantes para o consolo do coração dos crentes é a doutrina do inferno. Lembrando que quem na verdade falou muito sobre o inferno foi Jesus. O inferno é o que está reservado para todos aqueles que vivem para a sua impiedade,
que matam o povo de Deus e que não se arrependem dos seus caminhos. Há quem pense que o inferno não é de verdade. Tem muita gente até hoje que acha que o inferno é uma metáfora para uma vida difícil. Desculpa, não é. O inferno é uma realidade, é um lugar real, descrito na Bíblia como sofrimento infindável, como lágrimas, ranger de dentes. E o inferno é difícil e complicado não pela ausência de Deus, como alguns pensam que o inferno vai ser difícil porque Deus não vai estar lá. Pelo contrário, Deus estará presente no inferno. Mas a presença dele é uma presença julgadora, é uma mão de condenação. E o Berkhof, no capítulo dele sobre o inferno, Louis Berkhof, teólogo americano-holandês do século XX, escreveu uma teologia sistemática que é um marco da reforma protestante moderna. Ele afirmou que a doutrina do inferno é importante para o crente, para você sempre se lembrar de que você não quer ir para lá em hipótese alguma. Como é que o crente pode ter essa certeza? Quando ele se lembrar de que do Senhor vem a salvação, de que o Senhor é a salvação, literalmente esse é o ponto. Ele é a sua fortaleza, Ele é capaz de nos livrar do fogo, do enxofre que Sodoma e Gomorra passaram e nos prepara um mundo para isso. Ele é capaz de nos livrar disso. Porque o Senhor é solícito para, literalmente, versículo 40, ajudar e livrar a gente dos ímpios e nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, quando pregou o sermão mais importante dele, talvez alguns diriam que é o mais importante, o Sermão do Monte. Aí em Mateus 5, eu estou abrindo aqui só para eu não parafrasear, eu quero literalmente ler o que ele diz quando ele falou sobre as bem-aventuranças. Ele citou o Salmo 37. No versículo 11, o Salmo 37 falou que, na verdade, os mansos herdarão a terra. E aí Jesus vai lá em Mateus 5:5, e ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos? Você é naturalmente manso? Tem alguém aqui hoje pela manhã que poderia falar assim: Senhor, ô pastor, eu não queria ser orgulhoso, mas eu, no auge da minha humildade, eu posso dizer que eu sou manso. Pastor Jonas Madureira uma vez falou que os mansos são os que foram amansados. Quem é que precisa ser amansado? Quem é uma besta. Alguns são uma besta quadrada ao quadrado. Bestas precisam ser amansadas. Nenhum de nós é manso. Pastor Dane Ortland escreveu o livro chamado Manso e Humilde. E ele fala, mas existe o manso, Jesus. O texto das bem-aventuranças é um texto que descreve o caráter de Jesus. Quem é bem-aventurado? Aquele que é manso. Quem é que faz a gente herdar a terra? O manso, o Josué, o Redentor, que é tão bom no que faz, que é capaz de amansar a tua ira e a minha ira, que é capaz de aplacar o nosso coração aflito e ansioso e falar assim: descansa, cara. O manso, que foi para o Calvário e ressuscitou dos mortos, para que pela mansidão dele nós fôssemos herdeiros da Canaã dos céus. Nesses últimos dias, igreja, eu tenho pensado muito sobre o céu, muito sobre o céu. Eu não sei se clima de despedida faz a gente pensar mais sobre essas coisas. Pensar sobre o céu. E o simples pensar sobre o céu tem consolado muito o meu coração. Inclusive me alegrado tremendamente. O céu é capaz de mudar o meu comportamento agora. E se consegue mudar comigo, o maior de todos os pecadores, eu garanto que pode mudar com você também. Pensai e buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele está sentado à destra do Pai, porque a vossa vida está oculta em Deus, e quando Cristo for revelado, a vossa vida será revelada com Ele.
Se Jesus é a nossa Canaã, fazei, pois, morrer então a vossa natureza terrena, lascívia, prostituição, avareza, que é idolatria. Porque por meio dessas coisas é que virá a condenação dos ímpios. Mas nós somos do céu, meus irmãos. Nós somos do céu. Você assiste a partida, parece que a gente vai perder. 5-0 com o inimigo, parece derrota. Mas a vitória é certa, igreja. Assista a partida até o final para você ver. Eu gostaria muito que a gente estivesse vivo. Ia ser legal, estar vivo até o final. Quando pelo soar da trombeta os anjos se apresentarem com todo o exército de crentes na presença do Senhor, e Ele aparecer em glória, e todo olho verá, toda língua vai confessar, todo joelho vai dobrar, e vai ver o manso. O manso. Muito mais poderoso do que o cedro do Líbano, o justo, o Salvador, o Rei. Que isso console o seu coração hoje e faça o seu coração aí agora deitar numa rede bem confortável, com uma aguinha de coco, descansado no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, a nossa alma aflita precisa de paz, Senhor. É muito fácil ficar vendo o perverso fazer besteira, o ímpio sendo prepotente, mas o Salmo nos chama a contemplar o manso, o justo, o livrador. Senhor, obrigado, porque nessa manhã cada um de nós, não importa quão pecador seja, encontra em Jesus o refúgio, o consolo, porque Ele é quem perdoa pecados. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós pode lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Podemos depositar no Senhor não só a nossa confiança, mas a nossa própria impiedade, porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos livrar da injustiça, e assim a nossa alma terá descanso e paz, paz que excede todo entendimento. Senhor, o que nós como igreja precisamos para ter um futuro tranquilo é começar a descansar no Senhor agora mesmo, sabendo que o futuro em Cristo é glorioso, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé.